Olá, de novo aqui com vocês e é um prazer estar aqui todas as semanas para tecermos comentários de nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. Nossos endereços: a sede fica na rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueira, município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Em Volta Redonda, rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho. Temos como referência o Colégio Municipal Jaime Martins. Em Porto Real, Rua 9, número 164, bairro Freitas Soares, bem em frente ao CRAS, na entrada da cidade. Também em Valença, distrito de Santa Isabel do Rio Preto, Rua Rodovia, número 20.934, Santa Isabel do Rio Preto, município de Valença, estado do Rio de Janeiro. E em Pinheiral, Rua Benjamin Constant, número 3.907, quilômetro 5, Pinheiral, município do estado do Rio de Janeiro. E a nossa mais recente igreja é no município de Quatis, distrito de Falcão, Rua Major Carvalho, número 154, Centro, Falcão, distrito do município de Quatis, estado do Rio de Janeiro. E em Minas Gerais nós temos dois endereços: Rua Governador Valadares, número 350, Centro, Santa Rita de Jacutinga, bem em frente à praça da estação. Santa Rita de Jacutinga, município do estado do Rio de Janeiro. E Rua Coronel Antônio Saturnino, número 194, bairro Esperança, Caratinga, estado de Minas Gerais. E queremos dizer a vocês que já está no prelo. Esta semana já estará pronto o nosso mais novo número do jornal Missão Europa em Ação. Temos aqui a matriz do que será o nosso jornal. Temos aqui notícias sobre a nossa segunda grande convenção ocorrida aqui no Brasil, notícias de inaugurações, templos que foram inaugurados não somente no Brasil, mas também na Europa. Na Itália, este ano, nós realizamos 6 batismos nas águas, com mais de 50 candidatos que desceram as águas. Então temos notícias, eventos, testemunhos, palavras pastorais e muito mais. 12 páginas coloridas por apenas R$2. E se você adquirir acima de 21 unidades, nós faremos então um desconto de 50%. E a nossa revista, Ebenezer Dominical. Estamos estudando neste trimestre sobre Cristologia. Cristo, a segunda pessoa da Trindade. E o tema é o incomparável amor de Deus através de seu Filho. Revista da Escola Bíblica Dominical. E a nossa lição de hoje, lição número 8, tem como tema as parábolas de Jesus. O texto áureo diz assim: e falou-lhe de muitas coisas por parábolas. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 13, parte A do versículo número 3. Verdade aplicada. Parábola é uma narrativa de acontecimentos reais ou imaginários em que tanto as coisas como pessoas e ações correspondam à verdade de ordem espiritual ou moral. Jesus usou-a como comparação do cotidiano para abrir o entendimento dos seus ouvintes e dar-lhes compreensão das Escrituras e do reino do céu.
Os objetivos desta lição são expor a linguagem figurada usada por Jesus, revelar a profundidade da linguagem figurada usada por Jesus e mostrar verdades espirituais e morais das parábolas de Jesus. Nossos textos de referência encontram-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 10, capítulo 4, versículos 10 até o versículo número 13. Marcos 4, versículo 10 diz assim: E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão fora todas estas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e, ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Versículo 13. E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? A introdução diz que há histórias para toda faixa etária, narrativas de sábios, com inspirações inteligentes que deixam marcas. Porém, não há nada mais contagiante do que as parábolas de Jesus. São relatos tão profundos que penetram a alma e estimulam a fé. O título do tópico primeiro: a linguagem figurada de Jesus. Jesus falou de forma sublime aos que paravam para ouvi-lo. Em Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16, usou uma parábola de que os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Explicou-lhes que, como sal, deveriam temperar, como conotação de uma vida cristã exemplar. Como luz do mundo, deveriam brilhar em meio às trevas, no mundo dominado pela escuridão do pecado. Uma vida resplandecente levaria à glorificação do Pai. Em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, falou sobre os alicerces que sustentam a vida cristã. O homem prudente que edifica a casa espiritual sobre a rocha, que é Cristo, já o insensato edifica sua casa sobre a areia. Revelou o segredo dos perigos que ameaçam a vida. Dependendo da base, ela poderá ser de sucesso ou fracasso. Em Mateus capítulo 9, versículos 16, ensinou que não se pode reformar uma roupa velha com um remendo novo, pois a ruptura aumentar-se-á com a fragilidade da veste desgastada. Em Mateus capítulo 9, versículo 17, disse não se deitar vinho novo em odres velhos, em função do desperdício do conteúdo num recipiente incompatível. Para ter uma ideia de vitórias, é preciso passar pelo processo de renovação. Epístola de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo número 17. Subtópico 1.1 tem por título As Parábolas das Sementes e Grãos. Ao comparar o trabalho daquela gente, Jesus fez uma analogia para lhes explicar sobre o semeador que se dedicava ao plantio de sementes. O homem do campo enfrenta os desafios naturais e nem toda semente germina. A semeadura era o recebimento da palavra nos corações. Mateus capítulo 13, versículos 3 a 8 e 18 a 23. Na parábola do joio e do trigo, Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30 e 36 a 43.
Jesus ensinou que há o plantio e que, por causa do descuido, o inimigo semeou o joio e ninguém percebeu, porque há semelhança entre as sementes. Só se percebe quando ambos crescem. Não se pode arrancar a má semente, devido ao risco de arrancar o trigo e desperdiçar o trabalho. No tempo certo da colheita, colher-se-á o trigo sem danificá-lo e o joio será queimado. Assim é a vida espiritual. Na colheita, o Senhor enviará seus anjos para separar os iníquos do povo de Deus e lançar os maus no inferno. Falou sobre o grão de mostarda. Mateus capítulo 13, versículos 31 e 32. Minúscula semente que cresce e se transforma numa árvore. Na parábola do fermento, Mateus 13, 33, ele comparou o reino de Deus com a mulher que colocou 3 medidas de fermento no meio da farinha até que tudo estivesse levedado. Nesse caso, a fermentação significa a angústia, a perseguição e a fraqueza espiritual. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo número 9. O título do subtópico 1.2, Parábolas do tesouro, da pérola, da rede e do pai de família. Na parábola do tesouro escondido, Mateus capítulo 13, versículo 44, fez semelhança do reino dos céus a um homem que achou um tesouro escondido num campo. Foi e vendeu todos os seus bens e comprou aquele campo. O reino dos céus é semelhante a outro homem que procurou pérolas para comprar. E tendo encontrado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que possuía e a comprou. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 45 e 46. É como uma rede lançada ao mar que apanha muitos peixes. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 47 a 50. Levando-a para a praia, seleciona-se os bons dos ruins. Os bons foram aproveitados e os ruins lançados fora. Na consumação dos séculos, os anjos separarão os maus dos justos. Os maus serão lançados na fornalha de fogo. Na parábola do pai de família, Mateus capítulo 13, versículo 52, compara-se o escriba com um pai de família que tira do seu tesouro coisas boas e velhas. E o título do subtópico 1.3, As parábolas das coisas perdidas. Em Mateus capítulo 18, versículos 12 a 14, Jesus valorizou o que muitos não dão valor. Se uma ovelha dentre 100 dispersar-se do rebanho, ela tem importância, tal qual as que não se desagarraram. É da vontade do Pai que ninguém se perca. Há um sentimento de alegria do pastor. Ele convocou amigos e vizinhos para compartilhar. Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 15, versículos 4 a 7. Noutra parábola, a mulher alegra-se com as amigas e vizinhas ao achar a dracma perdida. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículos 8 a 10. Há alegria entre os anjos por um pecador que se arrepende. Na parábola do filho pródigo, Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32, o pai alegrou-se pelo filho que estava morto e reviveu. Tinha se perdido, foi achado e retornou aos braços do pai.
Tópico número 2. A linguagem real em conexão com a imaginária. As mensagens de Jesus comparam o real com o imaginário. Entre as parábolas festivas propôs a parábola das bodas, Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículos 2 a 14. Falou do rei que enviou seus servos em 3 etapas para convidar para as bodas de seu filho. Investiu na festa, não quiseram comparecer. Outros fizeram pouco caso. Outros ultrajaram e mataram os servos. Encolerizado, o rei mandou matar os assassinos. Incendiou a cidade, pois não eram dignos. Convidou então os desconhecidos para participarem da festa. Havia um dentre eles que não estava trajado adequadamente e mandou que o lançassem nas trevas exteriores. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Em Lucas, capítulo 14, versículos 7 a 14, ao discorrer sobre o lugar da festa, falou de alguém que se preocupou em ocupar o lugar de destaque. Disse que todo aquele que se exaltar será humilhado. O que se humilhar será exaltado. É melhor convidar pessoas menos favorecidas para um jantar do que outras, esperando recompensas. Sobre a grande ceia, Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 16 a 24, houve rejeição dos convidados que foram trocados pelos menos favorecidos. Houve esforço para que pessoas rejeitadas pudessem participar, já que havia lugar. Subtópico 2.1. Parábolas dos credores e devedores. Na parábola do credor incompassivo, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 34, tratou-se do rei que somou as dívidas dos seus servos e lhe fez cobranças, até que chegou um que não tinha como pagar. Em troca da dívida, ele, esposa e filhos deveriam ser comprados como escravos. Diante do clamor do servo, o seu senhor moveu-se de compaixão e lhe perdoou a dívida. O servo não foi generoso àqueles que também o deviam. Sufocou-os e os prendeu até que o pagassem. O seu senhor, indignado, entregou-o aos atormentadores. Jesus disse que o Pai fará o mesmo com aqueles que não sabem perdoar. Em Lucas, capítulo 7, versículos 41 a 43, Jesus propôs a parábola de um credor com uma pergunta que ele fizera a Pedro, conforme escreveu Lucas, capítulo 7, versículo 40, fez um paralelismo com a atitude da mulher pecadora. Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 39, que derramou um vaso de alabastro com unguento, ungindo-o. Lavou os seus pés com lágrimas e os secou com os seus cabelos. Quem mais ama, mais é perdoado. Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, versículos 44 a 50. Subtópico 2.2. Parábolas dos trabalhos, obrigações e tarefas. Na parábola dos trabalhadores na vinha, segundo Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16, o Senhor explicou que paga o mesmo salário a todos os empregados, seja muito ou pouco tempo. Os que não concordam são maus, porque no reino dos céus os derradeiros serão os primeiros e os primeiros derradeiros. Muitos são chamados,
mas poucos escolhidos. Na parábola dos 2 filhos, segundo escreveu Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 32, contou que um pai convidou-os para trabalhar na sua vinha. O primeiro respondeu que não queria, mas arrependido foi. O segundo disse que iria, mas não foi. O Senhor perguntou qual deles fizera a vontade do Pai. A resposta foi o primeiro. Jesus falou que João veio no caminho da justiça e não creram. Publicanos e meretrizes creram e entraram no reino de Deus. Em Lucas capítulo 17, versículos 7 a 10, está registrada a parábola do Senhor e do servo. Jesus falou da importância de se observar o servo fiel, sempre pronto a cumprir suas obrigações. Comparando os cristãos com o servo, somos inúteis quando fazemos somente o que deveríamos. A diferença está em servir ao Senhor com alegria, de acordo com o Salmo número 100, versos 1 a 5. Subtópico 2.3: Parábolas de frutos e esterilidades naturais. Com a figueira, segundo Mateus capítulo 24, versículos 32 a 45, Jesus ensinou que é preciso observar os ramos brotando folhas com a chegada do verão, comparando com as coisas que acontecem. Em Marcos capítulo 4, versículos 26 a 29, na parábola da semente, comparou o reino de Deus com o homem que plantou, dormiu e acordou sem saber como. Viu que a semente brotou e cresceu, pois a terra era fértil. Ela produziu ervas e no tempo da maturação, a foice foi usada para a colheita. Na parábola da figueira estéril, conforme Lucas, capítulo 13, versículos 6 a 9, certo homem havia plantado uma árvore de figos entre sua plantação de uvas e não achou nenhum fruto quando foi procurar. Percebeu que a mesma era estéril e que precisava ser cortada. Ao pedir que o vinhateiro fizesse esse trabalho pela inutilidade da figueira, recebeu dele o pedido de a deixar por mais um ano, enquanto ele a escavasse e a estercasse para ver se daria fruto. Só então a cortaria. Caso seu trabalho não alcançasse o sucesso desejado. O Senhor é longânimo e sempre nos dá chances para darmos frutos. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos 7 a 9. O tópico 3 tem por título Parábolas moralmente espirituais. Na parábola dos 2 servos, conforme Mateus capítulo 24, versículos 45 a 51, ele tem a responsabilidade de sustentar a casa de seu senhor. Foi elogiado como bem-aventurado porque serviu o bem. Recebeu maior recompensa ou maior responsabilidade porque adquiriu confiança para cuidar dos bens do seu senhor. O mau servo pensava que seu senhor não voltaria tão cedo. Espancou seus conservos, comeu e bebeu e foi surpreendido com a chegada do seu senhor. Foi punido com os hipócritas, cujo castigo houve pranto e ranger de dentes. O bom samaritano, Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículos 30 a 37, superou o doutor da lei que interrogava Jesus, o sacerdote, o levita, que viram o estado em que a vítima estava e passaram sem prestarem socorro. O samaritano socorreu e pagou a hospedagem.
Jesus perguntou: quem foi o próximo daquela vítima? A resposta: o que usou de misericórdia. Então Jesus disse para fazer da mesma maneira. Em Lucas, capítulo 16, versículos 1 a 8, na parábola do mordomo infiel, certo homem rico indagou seu mordomo por suspeita de infidelidade no cuidado de seus bens e anunciou-lhes sua demissão. Por não ter outra profissão e falta de disposição para trabalhar e não se dar à mendicância, usou sua inteligência para cobrar dívidas dos devedores de seu ex-patrão. Abateu os valores, cobrou 50% da dívida de um, 80% da dívida de outro, visando que sua atitude sábia proporcionasse-lhe nova contratação em outras casas. Mesmo sendo injusto, foi elogiado pelo seu senhor por sua prudência. Os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz. Subtópico 3.1 Parábolas de perseverança e fé. Na parábola do amigo importuno, segundo Lucas capítulo 11, versículos 5 a 8, Jesus usou-a perguntando quem negaria atenção à meia-noite para o amigo insistente que não tinha pão para dar ao visitante que chegara de viagem em horário impróprio. Por causa da importunação, atender-lhe-ia e lhe daria tudo o que fosse necessário. O Senhor ensinou que deve haver em nós a predisposição de mantermos a fé alimentada pela persistência da oração. Segundo escreveu Lucas, capítulo 11, versículos 9 a 13. Na parábola do juiz iníquo, segundo Lucas 18, versículos 2 a 8, contou que haviam na mesma cidade um juiz que não temia a Deus, nem a homem algum. Também uma viúva que suplicava a ajuda do juiz e o tal não lhe dera atenção. Todavia, pela importunação, resolveu sua causa para se livrar dela. O Senhor ouviu as palavras do injusto juiz. Jesus disse que Deus faz justiça e atende aos que o buscam. Terminou a parábola perguntando: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Hebreus capítulo 11, versículos 1 e 6. Subtópico 3.2 Parábolas que expõem a índole humana. A parábola dos lavradores maus, segundo Mateus capítulo 21, versículos 33 a 44, fala do pai de família que arrendou uma terra, plantou vinha, investiu em lavradores e se ausentou. No tempo dos frutos, enviou servos para a colheita e eles foram mortos em 2 ocasiões. Por fim, seu próprio filho, pensando que iriam temê-lo, fizeram o mesmo para tomarem posse da herança. Qual seria a atitude do dono da vinha? Responderam que os lavradores maus deveriam ser mortos e substituídos por outros. Jesus comparou tal rejeição a ele e disse que o reino de Deus está tirado dentre os príncipes dos sacerdotes e fariseus e dado a uma geração que dá frutos. Quem cair sobre a pedra se despedaçará, e sobre quem ela cair será despedaçado. Na parábola dos 10 talentos, conforme Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30, ao viajar, um homem repartiu 5, 2 e 1, conforme a capacidade. Os 2 primeiros dobraram seus valores e o terceiro enterrou o seu.
Quando o homem retornou, elogiou os 2 primeiros e amaldiçoou o terceiro. Tirou-lhe o único talento e o deu ao que tinha 10. Lançou o inútil nas trevas exteriores e ensinou que, ao que tinha mais, recebeu mais, e ao que não valorizou e desperdiçou o único que tinha, foi-lhe cobrado duramente. Na parábola do rico insensato, conforme Lucas, capítulo 12, versículos 16 a 21, ensinou que a riqueza não consiste na abundância do que possui e que, a qualquer momento, a alma teria o seu fim terreno. O mais valioso é ser rico para com Deus. Na parábola da providência, conforme Lucas, capítulo 14, versículos 28 a 33, há 2 comparações: o que construiu uma torre e um rei que guerreava, assemelhando-os na mesma preocupação. Ambos precisaram calcular se teriam suprimentos suficientes para a finalização da obra e da guerra, para não se envergonharem. Caso não conseguissem, precisariam fazer acordos. Quem não renunciar a tudo quanto tem, não poderá ser discípulo de Jesus. Subtópico 3.3: Parábolas concernentes ao arrebatamento. A parábola das 10 virgens, segundo Mateus, capítulo 25, versículos 1 a 13, comparou 10 noivas virgens que esperavam o noivo. Perto da meia-noite faltou azeite para metade delas e não havia tempo para comprá-lo. 5 foram prudentes e 5 loucas. É preciso manter as lâmpadas acesas, porque aí vem o esposo. Sair-lhe ao encontro. Na parábola das ovelhas e dos bodes, conforme Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, conta do Filho do Homem vindo em sua glória, assentado no trono com seus anjos, separando as nações como quem separa os bodes das ovelhas. De acordo com o comportamento de cada um, os malditos irão para o tormento eterno e os justos para a vida eterna. Na parábola dos servos vigilantes, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 13, versículos 35 a 37, falou do arrebatamento, comparando com o porteiro que toma conta da casa de seu senhor que se ausentou para longe. Alertou a ter atenção, pois o Senhor poderá vir de improviso e surpreender quem estiver dormindo. Na parábola do rico e Lázaro, conforme Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31, contou que havia um homem rico. Também havia o mendigo, chamado Lázaro, que morreu cheio de chagas. O que o aliviava eram os cães que o lambiam. Fora alimentado pelas migalhas que caíam da mesa do rico. Ambos morreram, e na eternidade o mendigo foi para o seio de Abraão e o rico para o Hades, lugar de tormento. O rico arrependeu-se ao ver Lázaro em ótimo estado e rogou por si e seus irmãos para que não fossem para o mesmo lugar em que ele se encontrava. Ouviu a dura realidade de Abraão. Não havia chances para ele e que seus irmãos precisariam ouvir a palavra de Deus. Bem, amados, a conclusão desta lição. Para falar para a humanidade
Jesus usou figuras de linguagem que pudessem atingir o raciocínio dos seres humanos. Suas parábolas são comparações em conformidade com as coisas da vida. E como reflexão, queremos deixar um texto sobre as parábolas de Jesus. Uma das principais ferramentas pedagógicas utilizadas por Jesus durante os seus ensinos foi o emprego de parábolas. Ele as utilizou para comunicar os mistérios acerca do reino de Deus. Fazia uso de linguagens figuradas que se relacionavam com o dia a dia da população. Assim, encerramos mais uma de nossas lições. E no próximo domingo, se Deus assim o quiser, aqui retornaremos para estudarmos a 9ª lição dessa nossa revista, nosso manual de estudos, Ebenezer Dominical. A nossa temática fala do incomparável amor de Deus através de seu Filho. E o tema da próxima lição será o relacionamento de Jesus com os pecadores. Até lá, e que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos nós de forma abundante para todos sempre. Nosso jornal muito em breve estará já à disposição. Missão Europa em Ação. O jornal número 5 é o mais recente lançamento que estaremos trazendo para o nosso público leitor. Missão Europa em Ação. Prestigie o nosso jornal. 12 páginas coloridas por apenas R$ 2,00 a unidade. E se você adquirir acima de 20 unidades, terá um desconto de 50%. Até a próxima, se Deus quiser.